Não é o que o apóstolo está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha, e depois disso fazer o quê? Se converter dos seus maus, segura aqui nos maus caminhos. Sabe o que é os maus caminhos? É quando o Espírito Santo vem dar uma diré, e muitas vezes, por imprudência, nós não praticamos. Já estamos fazendo algo fora da direção de quem? Já é um maus caminhos. Mesmo você sendo pastor, apóstolo, obreiro, pode ser o que quiser, meu amigo. Carteirinha não expulsa demônio. Ah, mas maus caminhos. Você está fazendo algo que é mal aos olhos do Senhor. Olha lá, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, qual é a chave para mim receber de Deus? Eu devo me humilhar? Aí entrega uma revelação, a pessoa nem vem mais para a igreja, nem recebe mais direção da palavra e está firmado num revelamento. Não, Deus falou que ia fazer, Deus falou que ia fazer. Vai fazer na vida de quem obedecer. Buscar a minha face e se converter do que a igreja? Seus maus caminhos. Olha só a parte de Deus. A parte de Deus. Então, ouvirei da onde? Ouvirei da onde? Olha só o que ele faz depois que ele ouve. Perdoarei os seus. E qual o próximo passo? Sararei a sua terra. Por quê? Porque estava terra seca. Não estava produzindo nada. Por causa da desobediência. Está entendendo? Terra seca. Se planta semente, vai dar alguma coisa? Aí você está guiando, às vezes, o seu pensamento. Não, mas eu estou obedecendo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou na igreja todo dia. O fato não é estar na igreja, o fato é se transformar nela. Você tem que ser a igreja, não estar na igreja. E para ser a igreja, somos templo e morada do Espírito, tem que ter responsabilidades, compromissos com a palavra. A palavra. Essa é a verdade de Cristo para nós. Não queira ser enganado, não deixa ninguém brincar com a sua fé. Não queira ouvir palavras que vai alimentar o teu ego, vai te pôr para cima, que isso não vai mudar a tua vida. Não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua história. Quando a palavra de Deus nos confronta, nos traz crescimento. Quem está entendendo? Por quê? Pedra preciosa. Ela tem que ser lapidada. Então, quando você e eu, nós somos lapidados pelo Espírito Santo e pela palavra, é porque Deus tem um lugar de honra para nos colocar. Quem está entendendo? Mas para isso tem que ser lapidado. Você acha que Deus tem sofrimento para os seus filhos? Não tem. Na verdade, são os seus filhos que procuram sofrimento para sair da direção do seu pai. É os filhos que desobedecem e atrai sofrimento. Olha o que está dizendo. Volta lá, filha. Lucas 8:12, 8:13. Olha o que está dizendo a outra parte da parábola. E os que estão sobre o que a igreja? E os que estão, Lucas 8:13. E os que estão sobre o quê? Pedra. Esses são os que ouvindo, de novo, ouvindo o quê? A recebe com... Quem recebe com alegria aqui? Agora, olha o próximo passo, o perigo. Mas, como não tem o quê? Você viu? Não adianta receber com alegria e não gerar, e não ter o quê? Raiz. Olha a continuação. Apenas creem por algum ou só por um momento. E no tempo da tentação faz o quê? Tá difícil. Ah, não vou para a igreja não, tá ficando pior, tá difícil. No tempo da tentação, se afasta. Mas no dia que vem no culto, recebe a palavra com alê. Só que na hora que vem a provação, a tentação, faz o que com ela? Se afasta. Diga assim, aqui é o lugar dos pecadores. Venha do jeito que está, porém só não permanece quem recebe e pratica o quê? Palavra.
Se você não aceita ser confrontado com a palavra de Deus, não haverá crescimento na tua vida. O teu ministério não pode crescer. Eu não estou falando de igreja. O teu ministério, aquilo que Deus te chamou para executar na terra, não pode fluir, não pode nascer de dentro para fora, se você não aceita nos seus pensamentos. Jesus, quando estava ministrando, falava assim: por que estão arrazoando no teu coração? Jesus já sabia os pensamentos de quem estava em volta. Jesus, quando estava ensinando, fazendo os milagres, Jesus já sabia o que as pessoas estavam pensando e achando. Fariseu. Cheio de conhecimento da pá, mas sem nenhuma intimidade com o Espírito. O crescimento, igreja, o crescimento de Cristo vai vir debaixo de confronto. Porque tem que morrer o velho para nascer o verdadeiramente. Ninguém brinca com a presença de Deus. Ninguém pode brincar, ficar com o pé em dois passos. Até aqui eu sou espiritual, daqui para cá é do meu jeito. Você não vai viver nada com Cristo, hipócrita. Está mentindo para você mesmo, para Cristo não. Com Deus é tudo ou nada, ou dentro ou fora. Passou disso, a Bíblia diz, passou disso é procedência de Satanás, do maligno. Não vem com capinha, com máscara de bonzinho, que não cola. Quem anda com o Espírito Santo não cola. Eu e você temos que ser, diante de Deus, verdadeiro. Não vem com capinha, que na hora que cai a capa é pior ainda. É isso que eu quero que você entenda. E quem vai nos mudar de dentro para fora é a palavra e o Espírito. Acabou. Se eu abrir meu coração para a palavra, apóstolo, deixa eu te falar. Eu não estou te afrontando, eu estou te ensinando pelo Espírito. Estou te mostrando a Bíblia. Da maneira que ela tem que ser interpretada. O que está em jogo, diga o que está em jogo. Na minha vida. Diga, confessa, não te entrega a revelação. Diga o que está em jogo na minha vida. Não são bênçãos terrenas, momentâneas. Diga, mas sim, salvação, eternidade. Diga, morar na eternidade com Jesus. Diga, é o que está em jogo. O que está em jogo não é você ser bem sucedido na terra. Não é você ser honrado aos homens. O que está em jogo é vida eterna, salvação. Se você fechar os olhos agora, para onde é que você vai morar na eternidade? Melhor dizendo, qual vai ser os anjos que vai vir te buscar? Os do Senhor ou os anjos caídos? Escolha. O mundo é feito de esse. Por isso que o Senhor deu livre ar. Você escolhe. Eu escolho. Nós escolhemos. Mas em Deuteronômio, Jesus vai falar, Deus ainda dá direção. Ele coloca dois caminhos, mas ele fala assim, não escolhe esse caminho. Ele fala, tem dois caminhos, Deuteronômio ele esmiuça. Ele fala, existe dois caminhos, mas escolhe esse caminho. Ele ainda fala, em Deuteronômio ele fala assim, escolhe esse caminho aqui, ó, que esse caminho é o caminho da salvação. Mas ele não diz, ele não nega. Ele não deixa eu e você sem conhecer o caminho da perdi. Ele anuncia o caminho das trevas, do inferno. Mas ele fala assim, escolhe. Deuteronômio ele vai falar assim, ó, escolhe o outro caminho, vai por esse caminho. Ele ainda dá direção. Não vai por esse caminho não, que eu quero te encontrar nesse caminho. Deus não tem amor, diga, Deus não tem amor. Alguns estão querendo dizer, Deus não tem amor, diga, Deus não tem amor. Por quê? Ele é o próprio amor. Ele não tem amor sobre você. Ele é o amor, o seu amor. O ágape. Ele é o amor. Olha só o que vai dizer. O 13. E os que estão sobre as pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Ele só prevalece por um momento. E no tempo da tentação se desvia. Olha o 14 agora, ó. E aqui cai entre o que, igreja? Repete assim comigo, ó. Junto do caminho. Repete com fé, junto do caminho. Sobre as pedras. Diga assim, entre os pinhos. Diga assim, boa terra. 4 direções Jesus está nos apresentando aqui. Vamos ler a terceira, vai, o 14 aí, ó. E as que caem entre os espinhos, esses são os que, de novo, fizeram o quê? Fizeram o quê? Ouviram. Indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites do quê?
e não dão fruto o quê? Quer que eu esmiuce isso aqui ou não? Hã? Precisa esmiuçar isso aqui ou não? Vou ler novamente. E a que cai entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e o quê? Não consigo vir. Estou trabalhando. Quando der, eu venho na igreja. Estou cuidando das minhas filhas. Quando der, eu venho. Sabe o que é? É que eu estou em 5 serviços. Se está desobedecendo a palavra, eu vou orar para Deus dar mais 5. Tem que ficar em 10. Por que, apóstolo? Eu vou te levar na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, Deus dá trabalho pro rebelde. Te levo na Bíblia. Tá com 5 trabalho, não tá conseguindo vir para a igreja? Tá pouco. Vou orar para ele dar mais 10. Porque tá em rebeldia, segundo a palavra de quem? Tá colocando as coisas da terra momentânea e passar em primeiro lugar. Olha lá. Caindo, olha lá. Sufocando com os cuidados. A riqueza e deleites do quê? Da vida. E não dão fruto. Olha lá. E não dão fruto com o quê? Então aprenda aqui, ó. Até dá fruto. Até dá fruto, mas não são frutos o quê? Perfeitos. Sempre tem falta de alguma. Os frutos não são aos olhos de quem? Não são o quê? Porque está embaraçado com as coisas do quê? Da terra. Está dividindo. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ah, apóstolo, não vai se revoltar comigo aí não, no seu pensamento. E agora, e as coisas em casa? E isso aqui, é minhas contas. Não, é você e Deus. Vem falar comigo não. É você e Deus. Usa a sua fé. Por quê? Porque antes de vir para a igreja, já vivia nesse mesmo mundinho, correndo atrás do dinheiro, o dinheiro fugindo. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de vós e vos. Se eu tenho Jesus, eu sou a própria. E ele vai me ensinar a administrar o meu tempo, que não é meu, é dele. Ah, mas eu estou fazendo isso. Presta atenção. Eu estou te informando, eu não estou te julgando, eu estou te informando. Quando o Senhor me dá as revelações da palavra, cabe o meu coração receber ou não. Mas ele está me ensinando. Agora veja bem, ó. Olha só a revelação. Cuidados, olha lá. São sufocados com cuidados e riqueza. Está cuidando de algo que é passar? Entenda. Agora eu vou esmiuçar. Está colocando na frente as coisas da terra. Não é que Deus não quer que você zele. Não é que Deus não quer que você cuide. Não é que Deus não quer que você trabalhe. Mas Deus não divide a sua presença. Deus tem ciúmes da tua presença. Ele não quer que você divida a tua comunhão com nada e nem com ninguém nessa terra. Quem está entendendo? A Bíblia diz assim, repete comigo, o Espírito Santo. Não, repete para você receber. Diga, o Espírito Santo tem ciúmes de mim. Quem crê que ele tem ciúmes de você? Então, quando você se dedica mais às coisas do que a presença, do que a comunhão, do que a oração, ele fica enciumado, ele tem ciúmes de você. Ele fala assim, meu Deus, meu filho me pediu tanto, agora que eu dei, eu estou perdendo ele para as coisas. E eu posso pregar isso aqui com saber, com conhecimento. Quantos entraram aqui quebrado, falido, esbagaçado financeiramente, sentimentalmente, na saúde, Deus restaurou. Cadê? Se afastou da presença e foi cuidar das coisas. E agora está perdendo as coisas. E perdeu o momento de intimidade com a vai começar novamente do zero. Eu posso falar isso para você. E posso te provar. Só você passar um dia comigo aqui. E o meu telefone vai começar a tocar e eu vou te mostrar. Posso te provar. E todas as vezes que Deus vai fazer algo, eu aviso. Ó, deixa eu te falar. As bênçãos vão vir sobre a tua vida. Mas não troque as bênçãos pela senão você vai perder tudo, até o que você não tinha. Eu sempre aviso, porque ele manda avisar. Deus está mudando agora a tua história.
Mas não negocie a presença, a palavra, a comunhão, senão você vai voltar para trás. E tudo aquilo que era prosperidade, que era sobra, vai virar dívida. Por causa da desobediência, que é o que o mal faz. Ele vem somente roubar, matar e o quê? E quando a pessoa se afasta da direção da palavra e da presença, quem entra? Quem entra? Sem ser convidado. O Zé do Garfo, ele pula para dentro. Senhor, por que isso? Aí vem, começa a casa a desmoronar. Rebeldia. Para os rebeldes, eu te mostro na Bíblia, tá? Depois você procura. Deus acrescenta trabalho, serviço. Que é rebelde. O que é o rebelde, apóstolo? 1000% para as coisas da terra. Vamos para a igreja? Ah, não, hoje eu não vou. Hoje não dá. Não tem problema. Vai juntar, juntar, juntar e não vai reter nada. Vai trabalhar, trabalhar, não vai desfrutar de saquetel furado. Entra por uma mão e sai pela outra. Nossa, mas trabalhei tanto, cadê o dinheiro? Não tem. Por quê? Porque está fora da direção da palavra. Estou te ensinando a palavra. Quem aqui quer receber a palavra? Aí não entende por quê. Vou dar um exemplo, tá? Nossa, mas você trabalha, ganha bem, vamos comer aqui. Nossa, mas é caro. É, você não trabalha? Por que você está reclamando que é caro? Olha o que está dizendo o 15. E o que cai em boa, esses são os que ouvindo. Esses faz o quê? Então todos aqui fizeram o quê? Ouviram. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservava na onde? No coração o quê? E bom. E dão fruto com o quê? Pega essa chave aqui, ó. Dão fruto com perseverança. Eles não desanimam, eles perseveram. Os frutos dele não é do dia para a noite. Ele sabe que vai vir e ele fica com a palavra de Deus. Eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei o momento. Mas que vai acontecer, vai. Quem está entendendo? Os que dão bons frutos é aqueles frutos. Por isso que eu falei no início, pelo Espírito. Eu amo um desafio. Porque tudo aquilo que você pega do zero e constrói, você valoriza mais. Acabei de liberar uma palavra a respeito de algo, pastor Igor ali. Falei algo para ele ali, ele olhou para mim e falou, pai, eu tenho algo. Eu falei, eu também tenho algo. Eu falei, mas eu tenho que entrar para pregar. Aí ele falou assim, então, tem algo ali que eu usei a fé. Eu falei assim, eu usei mais a fé do que você ainda. Você vai fazer, eu já fiz. Ele olhou e falou, você é doido mesmo. Eu falei, Jesus. Eu falei, deixa eu entrar para pregar, porque senão você vai... Eu fiquei o dia inteiro falando com Deus aqui hoje. Ele falou, você vai... eu vou fazer isso. O que o senhor pensa? Eu falei, já era para você ter feito. Eu falei, então deixa eu te falar algo, eu já fiz. Por quê? Eu vi como um desar. Não vou falar porque está acontecendo no mundo espiritual. Mas já executei. Todo desafio que o Espírito Santo fala assim, vai, filho. Você sempre vai encontrar no caminho alguém falando assim, ah, mas o quê? Vai cuidar da sua vida. Mais o quê? Você tem que ouvir a voz do Espírito e romper. Senhor, o senhor aprova? Ele falou, vai. Eu falei, o senhor falou que pode ir, eu tô dentro. Quem se eu ouvir a voz do Espírito Santo? Você projeta, diga assim, gerar. Ó, o que eu vou falar é que é espiritual, aí para os homens não ficar aí chateado. Eu vou profetizar que todos vocês vão sair grávidos aqui hoje. Eu falei espiritualmente. Mas a mulher que é um frio, ela vai sair daqui grávida também. As irmãs lá. Olha lá, uma jogando pra outra lá. Querem não. Diga assim, primeiro tem que ser gerado. O que você quer de Deus? Gera. Gera no seu coração. Aplica o teu coração, gera. E confia. Quando você está gerando algo que você pede para Deus, automaticamente, por você estar na terra, você vai olhar só as dificuldades. É aí que você tem que andar pela fé.
O meu justo viverá pela... Não quero saber das dificuldades. Eu gerei e eu estou vendo que Deus está tomando o cá. Então vai acontecer. Quem está entendendo? Primeiro você gera perseverança. Eu persevero, eu já me vejo como. Eu profetizo, Senhor. Deraçou e amasse, aqui amasse. Emande, rebe, açouia. Fecha os olhos. O que é que você quer de Deus? Fecha os olhos agora. Fecha os olhos agora. Fecha os olhos. Eu vou profetizar na sua vida. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Fecha os olhos. O que é que você quer de Deus? Veja como você já estivesse vivendo agora. O que é que você está pedindo para Deus? Veja como já estivesse na sua mão. Veja como já estivesse na sua vida. Veja como você já estivesse agora, desfrutando agora. Chama a existência agora, pela sua fé. Agora, a fé na prática é o tema da mensagem hoje. O que é que você quer na sua vida? O que é que você tem pedido para Deus? Se for para a glória do nome do Senhor Jesus, vai vir na sua vida, agora. Se for para o nome dele ser exaltado, vai vir sobre a sua vida agora. Gera agora, começa a gerar. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É o que você está fazendo agora. Não está ainda. Se você abrir os olhos, você não está vendo. Mas pelo Espírito você já está esperando. Você já está gerando, você já está gerando. Você já está gerando aí, ó. O que é que você quer do Senhor? Qual é o seu pedido? Veja como. Se já estivesse nas tuas mãos aí. Veja como você já estivesse vivendo, desfrutando. Veja aí. Você tem fé para isso? Qual é a situação que você tem pedido para Deus para passar por cima, para resolver? Não, para que Ele te dê estratégia, para que Ele veja essa situação já resolvida. Resolvida. Agora, veja. Rebastia, sória. Chia maceia. Herou e a ceia. É o Espírito Santo dizendo: gera. Veja como já resolvido. Veja como já executado, já feito. Veja você já vivendo isso. Traga para perto. Estava distante dos seus pensamentos. Estava distante no seu coração. Traga ele para perto. Traga para perto, você já vivendo isso. Oh, Espírito. Oh, Espírito, a semente. É a semente, traga para perto, a semente vai frutificar. Vai ser 100 por 1 na sua vida. 100 por 1. A Bíblia diz que Deus fez tudo através da palavra. Mas quando Deus liberava a palavra, quando Deus libera a palavra, quem se move é o Espírito Santo. É o mesmo que ressuscitou Jesus, é o mesmo que habita em vós. A Bíblia diz que quando aquele anjo chegou diante de Maria, falou: bem-aventurada é tu, mulher. Do seu ventre nascerá o Redentor. Eu sou virgem, eu não conheço homem. Mas Jesus foi gerado no ventre dela através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre dela, no sobrenatural, no impossível. Através do Espírito Santo, ele foi gerado. Ceia mácia. Entenda que você é um ser espiritual. Você só está na terra de passagem, mas você é um ser espiritual. Ande pelo Espírito, se manifeste pelo Espírito, viva pelo Espírito. E o alicerce do Espírito é a palavra. É a palavra. Está gerando? Só você que gerou com fé. Repita assim com os olhos fechados, você que gerou. Repita assim com fé. Em nome de Jesus. Pronto, em nome de Jesus vai acontecer. Olha para a situação e diga em nome de Jesus. Olha para essa causa e declara, em nome de Jesus, eu chamo a existência, em nome de Jesus. A Bíblia diz que esse nome tem poder.
Olha para essa causa e verbalize. Verbalize em nome de Jesus. Consegue profetizar? Você é o profeta da sua casa. Você é o profeta da sua vida. Declare em nome de Jesus. Você vai ver barreiras, cadeias, correntes, espíritos malignos batendo em retirada da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, seja da área que for da tua vida, ele já está fugindo. Creia, 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 creia. Creia. Pois marca isso aqui. A Bíblia diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram Jesus, aqueles que não andaram com Jesus, aqueles que não apertaram Jesus, aqueles que não foram tocados, aqueles que não foram aconchegados pelo abraço de Jesus. A Bíblia estava dizendo desse tempo, eu e você, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Creram. A vantagem nossa para aqueles homens daquele tempo, que naquele tempo eles buscavam a presença. E eu profetizo, hoje, o Espírito de Deus, a presença de Deus, ele habita em nós. Lembra de Moisés? A glória transitória, ele tinha que subir, se separar. Dias e dias e dias para receber a visitação de Deus. Diferente de nós, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Espírito Santo de Deus está sobre você. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, está sobre nós, está sobre nós. Essa é a diferença. Essa presença sobre nós não é transitória. Ela é permanente. Ele é permanente. Essa presença é eterna até a consumação do século. Ela é permanente. Há um espírito de santidade que se move em você. Há um espírito de santidade, um espírito de revelação, um espírito de sabedoria, um espírito de construção, um espírito sobrenatural, um espírito de trazer à existência as coisas que ainda não existem neste mundo, nesta geração, neste tempo. Há um espírito de Deus sobre você. Declare e profetize que em nome de Jesus você vai viver. O que cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, as conservam num coração honesto. Um coração honesto. Um coração honesto. Um coração fiel e verdadeiro. Um coração que não negocia. Um coração que zela pela presença. Um coração honesto. Um coração que não negocia a presença de Deus. Um coração que não barganha. Um coração que não troca a presença por um prato de lentilha. Um coração honesto. Esse dá bons frutos. Dá frutos bons com perseverança. Eu profetizo que você tem esse coração. Eu profetizo que você tem esse coração. Diga assim em nome de Jesus. Diga, eu vou viver tudo que o Senhor já preparou para a minha vida.